The Acolyte, episódio 3, temporada 1. Continuando aqui com essas coberturas. Hoje não será um raio-x, será nesse formato mais de análise, então me diz aqui nos comentários o que você prefere, combinado? No episódio da vez, fomos ao passado visitar a origem das gêmeas Osha e May, quer dizer, mais ou menos a origem, né? Já que a gente já pegou aí o trem andando. E é sobre isso que eu vou falar. Antes, deixa um like, se inscreve no canal e também dá uma olhada no comentário fixado aqui do vídeo. Lá tem link para os livros da Alta República, né, os livros de Star Wars, tipo esse daqui, ó. Esse daqui, o Luz do Jedi, que eu tô relendo agora por conta da série, inclusive. E também tem link pro meu livro, esse daqui, que é o Andor, né, sobre a primeira temporada da série, o roteiro falado Andor. Então, chega lá, dá uma olhada que eu acho que você vai curtir. A partir de agora, o vídeo terá spoilers do episódio. Fique então por sua conta e risco. Olha, o terceiro episódio continua, eu acho que, no geral, na mesma toada dos episódios 1 e 2. Os erros se repetem, mas tem outros acertos aqui que também, no meu ponto de vista, se repete lá, tá? Existe uma dificuldade enorme da direção em conseguir construir uma ambientação que tenha algum escopo sequer, alguma substância. Falta textura no episódio. Até no som, perceba bem, silencioso em exagero, que nada combina com essa ópera espacial que costuma ser Star Wars, inclusive em outras séries, como o Mandaloriano, por exemplo, tá? A direção de arte, ela não demonstra bem que há uma segunda e uma terceira camada nesse mundo. Acho que o uso do domo, né, o volume, aqui não é tão bem usado quanto no Mandaloriano, mesmo que já seja uma evolução da tecnologia. Não sei, parece que eles estão enclausurados demais e a profundidade não é bem feita. Aí tem outro ponto, as atuações via de regra são mal construídas, principalmente nos momentos em que mais precisamos delas, como na pequena ação que há aqui, né, ora por conta da direção em si, é bom que se diga, tá, que não consegue fazer uma personagem empurrar uma mesa de maneira convincente, ora por conta do texto que é muito direto. Mas assim, surgem assuntos interessantes, como eu estava dizendo, e isso acontece também nos dois primeiros episódios. Eu só acho que eles não conseguem trabalhar esses assuntos interessantes. Mas esses assuntos me fazem permanecer nessa série. Eu acho que é justamente essa sensação de que a qualquer momento ela pode melhorar que eu fico aqui continuando e também falando sobre, tá? Acho que se ela soltar as rédeas, a coisa pode engrenar. Aconteceu várias vezes com as animações em Star Wars. Talvez seja o mesmo caso aqui. Mas essa direção pueril, ela precisa ser revista. E as questões técnicas precisam ser tão grandes quanto os temas, porque se não é, aí é só desperdício de alguns assuntos que poderiam ser extremamente bons. Parece ser mais legal falar sobre The Acolyte do que a série em si, não sei se vocês sentem a mesma coisa. Mas enfim, fiz essa introdução, vamos lá aos temas, que é o que interessa, tá? A série nos leva 16 anos antes e de cara somos apresentados ao que aconteceu na origem das irmãs gêmeas. Elas foram concebidas por duas mães, na verdade por uma mãe e outra aparentemente criou elas, né? Cuidou delas. É parecido com a origem ali do Anakin Skywalker, ou seja, sugerindo que há, porque não aqui, uma certa questão messiânica, né? O Anakin, ele foi gerado sem pai pela sua mãe que se chama Shin Skywalker, né? A montagem, ela faz um bom trabalho quando vai apresentar as gêmeas, sabe? Porque ela vai nos deixando confusos sobre quem realmente está em tela, né? Sobre quem está aparecendo pra gente, se é a May, se é a Osha. No final, quando o Sol vai salvar uma das duas, eu até pensei que, rapaz, ele salvou errado, será que é errado? Assumiu o lugar da certa. Aí é muito Ruth e Raquel, né? Ali na série Mulheres de Areia. Mas enfim, nisso eu acho que o episódio é bem efetivo e é fundamental para minimamente fundamentar, né, para estruturar essa proposta de mostrar essas duas irmãs como uma só. Na primeira cena, quando tá lidando com um pequeno animal, acredito que fica bem claro como o mal existe em ambas irmãs. Não que sejam más, mas que o lado sombrio existe nas duas, isso é fato. Tá bem mostrado por essa cena aí no começo. Osha, quando tava sozinha, se deixa levar por essa sombra e maltrata esse animal. Logo em seguida, salva o animal da sua irmã, que já tentava maltratá-lo, né? Parece muito em como o lado sombrio age de acordo com algumas descrições. É quase como pensamentos intrusivos tomando brevemente de conta daquele ser que, de alguma maneira, domina a força. Por isso, há um medo constante dos Jedi com isso se manifestar ou da forma como se manifesta nos Padawan. Inclusive o Torb, né, que mais uma vez aqui é deixado de lado, eu vou falar um pouco mais à frente, ele recebeu esse poder de alguma maneira ali da líder do clã e isso aparentemente pode ter dado um nó na cabeça dele, daqui a pouco eu falo sobre, tá? Mas a síntese da grande discussão do episódio é: as gêmeas estão interligadas muito além de serem irmãs, estão intrinsecamente unidas pela força que aqui chama-se não à toa fio. Ou seja,
um fio de união, né? Mais óbvio do que isso, o texto ele vem aqui em casa dizer como é que eu devo interpretar. Mas enfim, essa ligação, esse fio, vai além das gêmeas, porque aquela sociedade matriarcal, ela parece toda interconectada para que a força haja muito mais forte, muito mais evidente do que em só um indivíduo. E eu acho que esse é um bom tema da ideia de sororidade, né? Como a questão das mulheres, mas por que não também na questão das minorias no geral, que precisam se juntar para fazer algo que já é forte em uma só pessoa ser mais forte ainda. A série ela tenta sustentar um mistério sobre essa real origem de ambas que eu não sei, eu tenho dúvidas. Por mais que saibamos mais ou menos como se deu o incidente, a gente ainda não sabe o todo. A série insiste nisso, né? Insiste em guardar esse mistério. Parece que é série feita para redes sociais, só que ela não tá pegando tanto nas redes sociais, aí isso fica muito solto, muito fluido de certa maneira. É por isso que eu critico tanto séries que tentam se adequar a um modelo de consumo. Não, você tem que se adequar ao que a sua narrativa precisa para que a sua história seja contada como tal. Aí eu volto pro Torben, né? Eles resolvem aqui um mistério, só que lá no final do episódio o Torben aparece com a cara machucada em segundo plano. O episódio resolve não ir nisso, promove sustentar ainda mais essa ideia de que dessa pergunta, né, de quem matou o Det Hotman, digo, quem matou a própria mãe, se é que foi uma das duas gêmeas. Pode ter sido até mesmo uma das mães. Coral, que discordava veementemente da Anissaia, pode ter se rebelado e quebrado o fio, por que não? Ela mesma falou isso, ó, a gente tem que ser mais dura às vezes, né? Mas eu acredito que tem algo a mais com o Torben que novamente o episódio refuta em mostrar. Mostra ele sendo dominado e depois não mostra, possivelmente uma consequência disso. Tanto que o Torben, a gente não vê pelo menos ele com a Idara, né? Conversando e ela tratando de alguma maneira. Inclusive a Idara completamente inútil nesse episódio. Se não tivesse, não faria diferença alguma. Se não for no próximo, que vão revelar um pouco mais sobre toda essa questão do Torben, aí eu não sei se esse mistério se sustenta mais, de verdade. O ponto mais alto do episódio, eu acho que é essa capacidade que ele tem de expandir o universo e nos dar um pouco mais de predicados sobre a força. Entender a força sobre outras facetas foi algo que eu aprendi a amar com os livros, com os quadrinhos, mas também com o filme Rogue One e o Chirrut, mais precisamente. De fato, a força se manifesta de muitas formas, de muitas maneiras, e em um dado momento, a mãe das gêmeas e líder daquele clã fala como parece que os Jedi não necessariamente usam a força, dando a entender que eles são usados por ela, uma vez que aparentemente não dá pra você dominar a força a bel prazer o tempo inteiro. Eu gosto muito desse conceito, muito. Pena que o episódio não aprofunda, né? Não cavuca um pouco mais. Já sabemos bem que uma gêmea é intrínseca à outra, mas essa discussão acho que sobe de nível quando se fala sobre a dualidade das irmãs. Como uma precisa sacrificar o poder que tem a favor da outra. Eu gosto muito dessa discussão. Quando fala que uma precisa querer apesar da outra não querer. Ou seja, ela só atinge mesmo o livre-arbítrio a partir do fio quando abre mão de alguma coisa. Eu acho que isso gera uma questão paradoxal aqui na história que a gente viu nesse episódio. Porque ao mesmo tempo que aceitam essa verdade, não aceitam abrir mão a favor da Osha. Não é exatamente isso que a menina tá projetando ali para aquelas pessoas? Ela quer algo, mas ninguém quer abrir mão. Osha tem que abrir mão a favor de todo mundo. Não é exatamente seguir um outro caminho e pedir, mesmo sem saber pedir, que a irmã teria que, no caso a May, teria que abrir mão do que queria por ela. É por isso que as coisas dão errado, perceba bem. É por isso que, inclusive, a irmã se transforma naquilo no final, atacando Osha e criando todo aquele caos. É justamente por não saber aceitar que o fio que elas têm nelas, né, ligando-as, por não saber dar a sua parte, no caso a May, que aquilo ali degringola. Eu acho isso muito interessante. E a coitada da Osha se sentindo culpada, né? Não é não. Que nada. Ela só queria algo que ninguém queria. Pedir pro outro abrir mão é muito fácil, né? Mas você mesmo fazer isso, aí é diferente. E Osha, de certa maneira, estava abrindo mão das mães de viver naquela realidade e assim sucessivamente. Ou seja, ela estava abrindo mão de algo, só que ninguém queria abrir mão de algo por ela. É dito em dado momento que o que está amarrado pelo fio ninguém pode separar. É mais ou menos aquele lance de que a força, né, leva as pessoas pro canto certo, manipula tudo a favor dela e etc. Enfim, de fato, o fio colocou novamente as irmãs no mesmo caminho. Por isso Osha não mata May no episódio passado. Ela sente a vontade. Já disse que eu sinto que ela tem o lado sombrio em si, mas ela não se deixa levar por ele, porque como vimos no começo, ela deixa o animal solto no final das contas, inclusive enfrentando a irmã. A manipulação da força pelo clã, e eu acho interessante a gente notar isso também, não parece ser algo necessariamente bom.
Note a ponta dos dedos da mãe Anissaia, eu sempre tô falando errado, né? Anissaia, note como a ponta dos dedos dela estão também consumidos por aquele poder. Ela também tem rompantes, assim como a mãe Coriel, coisa que não se espera de uma líder, e menos ainda de quem está em paz com o fio, com a força, como ela diz, né? Coriel, inclusive, disse que as gêmeas não são crianças normais. Rapaz, é cruel demais pensar que assim acabará tendo que negar a tranquilidade ou a normalidade daquelas duas que supostamente só deveriam ser livres, né, dentro daquele contexto ali. É muito estranho negar a normalidade de ambas, causando a partir daí, perceba bem, um efeito borboleta que chegará à rebeldia e finalmente à destruição momentânea daquele fio entre as duas. Observando tudo aquilo dali, será que o Mestre Sol, ele entendeu que para treinar uma precisa treinar a outra? Será que ele entendeu isso? É isso que fiquei me perguntando ao perceber que a ligação das duas é forte, bem como a ligação que Sol encontra naquela missão como um todo também é forte. Não é possível que o mestre tenha simplesmente aceitado que Osha saísse da Ordem, porque se assim for, temos um problema enorme com o que esse episódio tentou estabelecer. Se não, é como eu disse no começo, The Acolyte pode finalmente pegar no tranco. Finalmente. Resta ver se as pessoas terão paciência para tanta trilha sonora estranha, abafada, pueril, que nunca dá a atmosfera que as cenas de fato precisam. E essa direção acho que de centavos, com as personagens praticamente escrevendo em tela o que querem dizer. E olha que o Kogonaga, né, que é o nome do diretor, é um belíssimo diretor, tá? Tem patinco aí nos seus trabalhos. Uma excelente série que inclusive você deveria assistir. Será que o Kogonada tá emulando a direção do George Lucas? Será que tudo isso não passa de um plano, sendo, portanto, uma referência? Vai que... Tem mais coisa para discutir no episódio, mas eu vou parar por aqui por agora. Acredito que outros episódios no futuro poderão me fazer revisitar muita coisa que foi jogada por aqui. E aí sim eu consigo ampliar a discussão e trazer um pouco mais de escopo, né? Eu também estou precisando de um pouco mais de escopo para conversar com vocês. Até lá, a gente aguarda. Muito obrigado por chegar até o final desse vídeo. Reiterando, aqui no primeiro comentário tem link para vários livros interessantíssimos dessa época da Alta República. Tem link também para o meu livro, aqui ó, né, o livro da série Andor da primeira temporada, mais especificamente falando. Também te peço para deixar um like e se inscrever aqui no canal. Semana que vem começam várias coberturas como The Boys, A Casa do Dragão, e eu espero te ver pelo menos em alguma delas. Um forte abraço em vocês, a gente se vê na próxima e tchau.